autocuidado, todo mundo precisa ter? Como funciona isso na escola? Bom, todo mundo precisa ter e não funciona só na escola, né? Então, o autocuidado é focado nos cuidados que cada um tem que desenvolver para obter uma melhor saúde, né? A melhor saúde possível. Obviamente, a gente pode usar a escola como um espaço de promoção, né? De compartilhamento de conhecimento sobre fazer esse autocuidado da melhor forma. E aqui a gente está falando de fatores de proteção. Então, uma estratégia, né, que a escola pode adotar é falar um pouco sobre como que a atividade física, o sono, o clima escolar, boas relações sociais, uma comunicação não violenta, como tudo isso pode favorecer o clima escolar, mas eu posso adaptar e usar isso para o meu dia a dia, né? Então, se eu quero praticar, né, uma comunicação não violenta, eu não vou praticar isso só na escola, eu posso usar isso como uma estratégia para a minha vida. Eu começo a perceber que se eu evito o conflito, talvez a minha vida fique mais leve, né? Que eu comece a ter relações mais saudáveis. Eu vou perceber, se eu entender a importância das questões biológicas para a minha qualidade de vida, eu vou entender que eu posso dormir melhor, que eu posso tentar me alimentar melhor, cada um na sua condição. E aí é importante falar disso, né? Que não podemos associar qualidade de alimentação, por exemplo, com capacidade social. Para algumas pessoas, sim, né? Mas às vezes é mais caro comer de maneira errada do que se a gente comesse de maneira saudável. Então são exemplos de como a escola pode favorecer a difusão desses conhecimentos, né? Para que as pessoas possam usar essas estratégias do ponto de vista individual, né? Então a gente está falando de autocuidado individual e a escola pode ter estratégias coletivas de promoção da saúde, né? Então a escola já faz isso, né? Fazemos workshops, seminários, palestras, aulas, né? Atividades recreativas. A gente pode ensinar não só os estudantes, como também suas famílias a lidarem melhor com essas dimensões da saúde, falar da saúde mental, né? Como que a gente pode proteger a nossa saúde mental, né? Então eu entendo o autocuidado possível na dimensão individual para além da escola, e a gente pode pensar também na questão do cuidado como uma atividade de promoção da saúde que a escola pode fazer. Lembrar que a gente tem que fazer isso o ano inteiro, né? A gente tem ultimamente, né, uma supervalorização do Setembro Amarelo. Parece que a gente vai falar de saúde mental, de valorização da vida só em setembro. Não, né? A gente tem que entender que a dinâmica escolar traz oportunidades para a gente falar o tempo inteiro de saúde mental, né? Então a gente pode dar um exemplo. No começo do ano letivo, né, estudantes estão chegando, eles estão vindo de um período de férias. Questão do acolhimento, a ter que se readaptar com novos horários, com novas rotinas, né? Então, talvez ali na primeira semana, né, fazer um acolhimento para esses estudantes que estão chegando. Teremos estudantes começando naquela escola pela primeira vez, ou que vieram de outra escola, ou que estão mudando, né, do ensino fundamental para o ensino médio. Como que as pessoas lidam com essas transições? Então esse seria um momento oportuno de falar de cuidado e de saúde mental. Um outro exemplo é período de prova. As escolas se organizam e as provas ficam meio que acumuladas num determinado período. A gente sabe que fazer prova, às vezes, desperta ansiedade nos estudantes. Sim. Será que a gente não tem que lidar também sobre como esses processos avaliativos eles são importantes? Ajudar os estudantes a organizarem o processo avaliativo como uma estratégia de ampliar o seu potencial de conhecimento. Sim, sim. E não como sendo um potencial de adoecimento. A gente sabe que o estudante com muita ansiedade ou com uma crise de ansiedade não vai conseguir estudar, né? E vai ter o seu desempenho acadêmico prejudicado. Pensar em vários desses elementos ao longo do ano faz com que a escola seja promotora de saúde, e não só em setembro, né? Em setembro a gente também pode falar, né? Mas eu acho que em setembro talvez a gente devesse concretizar um conjunto de ações que já são desenvolvidas na escola, no dia a dia da escola. A escola, ela precisa ter uma escuta ativa permanente, né, durante todo um ano. E aí quando a gente fala de autocuidado, o que nós, enquanto professores, agora falando de educadores, o que eu, enquanto professora, posso fazer para mim mesma? Bom, vamos lá. Eu espero também que o conteúdo do nosso curso possa ajudar, né, com que cada um e cada uma de nós tenha uma melhor condição de saúde mental. Eu acho que, primeiro, é fundamental lembrar da biologia, né? Então, ao final, somos seres, né, vivos, interagindo socialmente e interagindo com o meio ambiente. A qualidade dessas interações vai influenciar a nossa saúde, né? Então, primeiro, se eu quero uma boa saúde mental,
eu vou ter que cuidar da minha saúde física, né? Eu vou ter que pensar na minha alimentação, no sono, no meu lazer, né? Eu vou ter que pensar do ponto de vista social na qualidade das relações que eu tenho. Então, todas as relações que eu tenho são saudáveis, né? Como que eu faço para melhorar essas relações? Né? Será que eu também não posso fazer alguma coisa para ajudar? Né? Será que eu não posso, por meio de uma comunicação não violenta, chegar para uma pessoa que tem tornado a minha vida mais difícil e tentar chegar, né, num consenso ali, que pode não ser eu convencê-la sobre as nossas diferenças, mas que a gente possa ter uma convivência mais pacífica. E aí lembrar que o trabalho é uma dimensão importante da nossa vida. Às vezes passamos mais tempo no trabalho, com as pessoas do trabalho, do que com a nossa família. Então não adianta eu pensar que eu não faço parte da construção de um clima escolar positivo, de um clima de trabalho positivo. Então, se eu quero ser respeitado, eu estou respeitando as pessoas, eu estou preocupado com as pessoas, então eu gostaria de que quando eu tivesse um sofrimento mental, um momento desafiador da minha vida, que as pessoas reconhecessem esse sofrimento e que eu pudesse ter apoio dessas pessoas. Para isso, eu preciso apoiar as pessoas quando elas estão em momento de sofrimento. Será que o clima na sala dos professores é um clima amistoso? Ou cada um dos professores, na sala dos professores, vai estar com o próprio celular, não se preocupando com o outro? Eu tenho falado nas formações presenciais que a gente não é polivalente, Vai ter momento da nossa vida, enquanto ser humano, que estaremos mais fragilizados. E naquele momento, talvez eu possa ter um grande desafio profissional na escola. Imagine uma escola onde você possa chegar para um colega seu de trabalho e falar: eu estou passando por um momento pessoal desafiador, será que eu posso contar com a sua ajuda? Eu não sou a melhor pessoa para estar, talvez, mediando uma questão de conflito. Então, se a gente puder criar um ambiente em que as pessoas possam não só se autocuidar, mas cuidar também umas das outras, eu imagino que a gente vai ter melhor qualidade de vida no trabalho. Poderíamos aqui estar falando de burnout, que é uma síndrome que está relacionada ao adoecimento mental no ambiente de trabalho. E aí a gente fica pensando, o que faz com que a gente adoeça no trabalho? Eu defendo que professores e professoras sejam melhor reconhecidos, melhor remunerados. Eu acho que isso é uma questão que temos, enquanto categoria profissional, que reivindicar. Mas a qualidade de vida no trabalho também diz muito sobre como a gente constrói as nossas relações, se a gente vê sentido no nosso trabalho, se a gente recebe elogios quando as coisas dão certo. A gente tem na escola algumas hierarquias, Então, o professor se sente respeitado pelas coordenações, pelas diretorias das escolas. Reconhecido, respeitado. E a gente acolhe o diretor da escola, porque também tem isso. A gente que está no espaço de gestão, a gente descobre que o espaço de gestão às vezes é muito solitário. Então lembrar que a diretora da escola, ela pode estar num dia desafiador para ela. E ela pode não ser a pessoa, naquele momento, melhor para acolher um estudante. Então a gente tem nas escolas, às vezes, qualquer problema, manda para a sala da direção. E aí a gente esquece que na sala da direção tem uma pessoa ali também. Será que a gente não pode construir relações um pouco mais horizontais, de acolhimento mútuo, entender que cada função vai ter a sua responsabilidade, mas que, ao final do dia, essas responsabilidades são exercidas por pessoas. Pessoas que têm seus desafios pessoais, seus desafios diários, seus problemas de saúde, seus transtornos mentais. E a gente está falando disso ou não? A gente às vezes quer falar de saúde mental de estudantes, mas será que eu estou conseguindo respeitar a minha própria saúde mental e a saúde mental do meu colega?